Fala, torcedores vascaínos, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. E o técnico Ramon Dias do Vasco terá que se virar para montar a equipe no confronto contra o Fortaleza. No comando do Vasco, ele enfrentará um desafio iminente em um jogo crucial que passa contra o Fortaleza. Isso não será uma tarefa nada fácil, já que alguns dos principais pilares do time atualmente não estarão disponíveis para esse embate que acontece em São Januário. Esse desafio passa muito bem pela ausência de alguns jogadores chaves, tanto na defesa quanto também no meio de campo, como Paulinho e Medel. Dias se vê agora na necessidade de traçar algumas novas estratégias que se tornem eficazes muito rapidamente. Cada passo em campo vai contar muito bem, pois se trata de um duelo muito difícil contra uma equipe que tem um técnico em seu comando já há bastante tempo e que tem muito bem a equipe na mão, sabendo também lidar com todos os desafios, além de ter uma campanha muito boa neste início de segundo turno do Campeonato Brasileiro. Será mais um desafio a ser enfrentado por toda a comissão do técnico argentino, que terá que quebrar cabeça para buscar os melhores jogadores que ainda estão no plantel para estar substituindo a dupla Paulinho, que está suspenso, e Medel, que está na seleção de seu país. O Vasco ainda vai entrar nos últimos 12 jogos finais desse Campeonato Brasileiro para tentar dar esse último gás na busca por sair da zona de rebaixamento. A sequência de jogos que acontece no Rio de Janeiro apenas começou ainda no último jogo contra o São Paulo, onde o Vasco apenas empatou com o atual campeão da Copa do Brasil. Vai ser mais um duelo importante entre equipes dirigidas por argentinos. Vojvoda e Ramon Dias, técnicos de praticamente gerações distintas, estarão neste embate que acontece com a presença do torcedor vascaíno, que terá que lotar mais uma vez esse estádio para dar uma força a mais a todos os jogadores na busca por somar mais 3 pontos na classificação. É apenas isso que o torcedor quer ver após o fim do jogo. Você, torcedor vascaíno, que expectativa tem guardado para esse jogo diante da equipe do Fortaleza? Deixa aqui abaixo nos comentários a sua visão para essa partida. O Vasco já parece estar muito bem atento ao cenário do futebol e aos grandes nomes que já parecem surgir nos países vizinhos ao futebol brasileiro. Assim, a equipe fez algumas contratações no início da temporada de 2023, alguns atletas considerados promissores e que poderiam render um futebol um pouco mais acima do nível dos atletas que passaram pelo Vasco de maneira anterior. E é justamente dessa maneira que o Vasco abriu os olhares para estar muito bem atento à situação do nome de Ramon Sousa, que emerge como uma nova estrela e potencial e um centroavante com bastante qualidade no futebol argentino. Essa é uma característica que deve ser cada vez mais adotada pelo Vasco, a busca por jogadores jovens no futebol vizinho ao brasileiro. O centroavante paraguaio de apenas 24 anos de idade pertence ao Tajeres, a equipe da Argentina. Ele atua como ponta direita, também ponta esquerda e consegue fazer a função de centroavante, ou seja, é um atleta bastante dinâmico, podendo jogar nas 3 posições do ataque, algo que chama mais uma vez a atenção por sua qualidade. Aos 24 anos, Sousa também tem a personificação de boas características que definem com excelência um jogador ofensivo. Ele tem uma avaliação de cerca de 6,5 milhões de euros atualmente, que traduzem mais de 34 milhões de reais, caso o Vasco queira fazer esse investimento em um atleta como esse, atleta ainda jovem e que tem margem para crescimento. Essas são características cada vez mais buscadas pelas equipes ao redor do mundo.
Apenas na sua segunda temporada no futebol argentino, o atleta tem um crescimento e potencial bastante destacado e por isso tem chamado a atenção. Na temporada atual, jogando pelo Talleres, ele tem 33 jogos com 9 gols marcados e 5 assistências. Além de ser titular no seu clube, ele também é constantemente convocado e atua com muita frequência pela seleção paraguaia. Ele esteve ainda no top 3 artilheiros da Copa Argentina de 2023, com uma quantidade de gols marcados. Para quem não está lembrado, o Talleres também é uma equipe que já passou por algumas negociações com o Vasco, mas especificamente de 2 outros atletas anteriormente. Nenhuma dessas negociações acabou com um final feliz pelo lado vascaíno. Ao ser perguntado sobre o assunto, o mandatário da equipe argentina ainda colocou o futebol da Inglaterra como possível destino para o jogador jovem Sousa. Pelo Talleres, o Vasco tem Galarza emprestado por lá. E o Vasco muito provavelmente não terá o seu capitão para o jogo contra o Fortaleza. Isso porque ainda no último jogo, defendendo a seleção de seu país, onde havia possibilidades do jogador ser suspenso com mais a presença de um cartão amarelo recebido, isso não esteve acontecendo. Isso faria com que ele estivesse suspenso pelo jogo da seleção, o próximo que aconteceria já na próxima semana. Dessa maneira, muito provavelmente ele não estará presente defendendo a camisa do Vasco num jogo importante contra o Fortaleza. Há também o próximo jogo do Vasco acontece um dia depois do confronto do Chile por mais uma rodada das eliminatórias. Com o cronograma rigoroso do futebol moderno, é altamente também improvável que vejamos o jogador capitão do Vasco neste confronto contra o Fortaleza, que acontece na próxima quinta-feira em São Januário, uma partida muito importante para o Vasco e que sem Medel ficará agora um pouco mais difícil, sem uma grande liderança defensiva na equipe e também o capitão do Vasco nesses últimos jogos. Essa será a segunda partida em que ele estará desfalcando o Vasco. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.